Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 14 do Brasileirão. Tropeço de líder. Com o time misto, o Palmeiras chega a estar na frente, mas cede empate e perde chance de abrir vantagem na ponta. Tropeço contra o Lanterna. Precisando de vitória para se recuperar, São Paulo joga mal e não sai do 0-0 contra o Juventude em pleno Morumbi. Sem espaço para tropeço. Depois de estar perdendo por 2 gols de diferença, Galo se impõe em casa, vira sobre o Fortaleza e se mantém vivo na briga pelo título. Belos dribles, grandes defesas e, como sempre, muitos gols. Tudo isso agora no Magazine do Brasileirão 2022. Abrindo a 14ª rodada do Brasileirão Açaí, o Internacional entrou em campo pensando em se manter entre os primeiros colocados, jogando contra um Coritiba muito preocupado com o Z4 e com apenas 2 pontos conquistados fora de casa. Mano Menezes escalou alguns reservas como Alemão e Pedro Henrique, além de colocar Tyson no lugar de Alan Patrick. Já Gustavo Morínigo contou com o retorno do artilheiro Léo Gamalho para a partida. Quem chegou primeiro foi o Coxa. Aleph Manga recebeu bom passe servindo Léo Gamalho, porém Daniel conseguiu desviar e a bola foi na trave. Resposta dos donos da casa. Em rápido contra-ataque, Pedro Henrique carregou bem a bola, passou bem na marcação do Coritiba e acionou o Alemão dentro da área. Mas Rafael Willian evitou o gol com o pé. O jogo começou com tudo em Porto Alegre. Colorados pressionaram o Coxa e abriram o marcador. E com habilidade. Pedro Henrique fez uma jogadaça, driblou todos que apareciam em sua frente e rolou para Tyson empurrar para dentro. Festa no Beira-Rio, festa da torcida colorada. Edenilson iniciou jogada desde o meio de campo. Depena buscou o Alemão, que enxergou a chegada de Edenilson para fazer um belo gol. Jogada coletiva do Internacional para a festa da torcida e de Mano Menezes. O Colorado deu início à segunda etapa do mesmo jeito que iniciou o jogo, com bola na rede. Após briga de Tyson com a zaga do Coxa, Alemão tomou a bola, limpou a jogada e bateu sem chances para Rafael Willian. Belo gol do atacante, seu terceiro no Brasileirão. Desanimado, o Coxa pouco conseguiu produzir no segundo tempo. Perto do final, Fabrício Daniel encontrou belo passe para José Hugo bater. Daniel, bem posicionado, fez a intervenção. Com o resultado positivo, o Internacional chegou aos 24 pontos, se mantendo na parte de cima, enquanto o Coxa estacionou embaixo com 15 pontos, ainda sem vencer como visitante. Invicto a 10 jogos, sob o comando de Filipão, o Atlético Paranaense recebeu o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada. O técnico do Furacão poupou boa parte do time para as oitavas de final da Copa Libertadores. E de titulares apenas Bento, Abner e Vitor Bueno apareceram na equipe. Pelo lado do Massa Bruta, Maurício Barbieri não contou com o Ítalo, lesionado, e escalou o Ian Hurtado para o ataque. Na defesa, o capitão Léo Ortiz retornou após ficar fora da última partida. E os donos da casa começaram atropelando. Logo aos 4 minutos, Vitor Bueno fez lindo cruzamento na cabeça de Eric para abrir o marcador. Logo depois, boa jogada do camisa 8, que na segunda tentativa cruzou na pequena área. Cleiton saiu mal e Orejuela cabeceou para o gol. O segundo do Furacão. E pouco tempo depois, o terceiro. Rômulo roubou a bola, entrou na área e chutou cruzado. Cleiton vacilou. Vitória praticamente garantida antes dos 25 minutos do primeiro tempo.
Imparável, o Furacão voltou para a segunda etapa querendo mais e Hugo Moura puxou contra-ataque e soltou uma bomba, um golaço. O Red Bull Bragantino foi reagir tarde. Primeiro marcou com Alejandro após chute cruzado de Luan Cândido. E depois um pênalti sofrido por Miguel. Lucas Evangelista foi para a bola e fez o segundo do Massa Bruta. Mas não deu tempo para mais nada. Show do Atlético Paranaense que chega a 11 jogos sem derrotas. O Furacão foi aos 24 pontos e se consolidou no G4. A equipe encara o Palmeiras na próxima rodada. O Red Bull Bragantino fica com 18 pontos e pega o Botafogo. Com apenas uma vitória em 4 partidas sob o comando de Dorival Júnior, o Flamengo recebeu o América Mineiro no Maracanã. Ambas as equipes estavam a um ponto da zona do rebaixamento. Dorival mudou a escalação das últimas partidas e colocou Gabi e Pedro juntos no ataque. Wagner Mancini, por sua vez, teve a volta do goleiro Matheus Cavicchioli, que passou por cirurgia no coração e escalou Henrique Almeida na vaga de Aloísio. Revelado no Flamengo, Vinícius Júnior está de férias no Brasil e foi ao Maracanã assistir ao jogo. Com o América Mineiro jogando defensivamente, os donos da casa chegaram às redes apenas nos minutos finais do primeiro tempo. Santos bateu o tiro de meta e Pedro aproveitou a falha da defesa. O atacante deu passe na medida para Gabi chegar batendo de primeira, frente a frente com Cavicchioli. Gol do Mengão e festa no Maracanã. O 18º do camisa 9 na temporada. A melhor chance do América Mineiro aconteceu logo depois. Patrick cobrou falta pela direita, a defesa afastou e o rebote caiu nos pés de Marlon. O lateral ajeitou para a esquerda e soltou a bomba de longe. O segundo tempo foi bem mais intenso que o primeiro. Logo aos 50 minutos, Arrascaeta foi derrubado por Marlon dentro da área. O árbitro não teve dúvida ao marcar o pênalti. Gabi foi para a cobrança do seu jeito característico, tentando tirar a bola do alcance do goleiro, mas desta vez ele exagerou e mandou a bola para fora. Nas tribunas do Maracanã, Vinícius Júnior lamentou o pênalti perdido pelo centroavante. O Coelho quase empatou minutos depois. Após cobrança de escanteio de Patrick, Danilo Avelar desviou de cabeça e Pedrinho mandou para a rede. Mas a arbitragem marcou impedimento, que foi rapidamente confirmado pelo VAR. Em busca do empate, o América Mineiro deixava espaço para o contra-ataque e foi assim que o Flamengo marcou o segundo. Em velocidade, Pedro passou para Everton Ribeiro, que enganou Cavicchioli ao rolar para Arrascaeta. O meia uruguaio empurrou para o gol vazio, segundo gol dele no Brasileirão. Aos 89 minutos, quase um gol antológico no Maracanã. Everton Ribeiro lançou para a área. Thiago Maia dominou, driblou o Patrick e tentou a finalização de bicicleta, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O Flamengo coroou a boa atuação nos acréscimos. Marinho recebeu de Rodinei na direita, trouxe para o meio e soltou a bomba de fora da área. Cavicchioli tentou, mas não conseguiu alcançar. Belo gol! O primeiro de Marinho com a camisa rubro-negra no Brasileirão. O atacante se emocionou bastante na comemoração. Com a vitória, o Flamengo chegou a 18 pontos e respirou na tabela. Com 15 pontos, o América Mineiro segue próximo da zona de rebaixamento. Após golear o Santos por 4-0 pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians voltou a receber o Peixe em Itaquera, agora pela 14ª rodada do Brasileirão. Focado no duelo com o Boca Juniors pela Libertadores, o técnico Vitor Pereira poupou muitos jogadores. Entre os 11 iniciais, 7 garotos foram formados na base alvinegra. Pelo lado santista, Lucas Ochandorena comandou a equipe no lugar do suspenso Fabian Bustos. John foi o goleiro escolhido para a vaga de João Paulo, também cumprindo suspensão. E a primeira chance foi dos visitantes. Ângelo tocou para Léo Batistão, que girou e chutou forte para a boa defesa de Cássio.
Resposta rápida do Corinthians com o Duqueiroz, que chutou por cima do gol. Para o segundo tempo, o Giuliano e o Willian entraram e foi da dupla boa jogada para o camisa 11 quase abrir o placar. Na sequência, foi de Rafael Ramos a finalização perigosa que assustou o goleiro John. Com o Batistão, o Santos também levou perigo para o gol de Cássio. A grande chance do jogo foi com o Rony, que recebeu o passe de Willian e bateu colocado, buscando o ângulo. John fez uma linda defesa. E ficou assim, empate sem gols em Itaquera. O Corinthians vai aos 26 pontos e enfrenta o Fluminense na próxima rodada. O Santos foi aos 19 e encara o Flamengo. Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentaram no Mineirão. Ambas as equipes vinham de vitórias pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Antônio Mohamed não pôde contar com o Hulk e optou por poupar outros titulares, escalando reservas como Castilho, Sacha e Caleb. Sem Vojvoda suspenso, Fortaleza foi comandado pelo auxiliar Gaston Liendo, que promoveu o retorno de Romarinho entre os titulares. Logo aos 3 minutos, surpresa no Mineirão. Romarinho recebeu de Juninho Capixaba e arriscou de fora da área, acertando a bola no cantinho de Everson. Os visitantes abriram o placar e frustraram os torcedores mineiros. A coisa ficou ainda pior para os donos da casa na primeira etapa. Em rápido contra-ataque, Moisés deixou Romarinho cara a cara com Everson. O atacante não perdeu a chance de marcar pela segunda vez na partida, deixando o Fortaleza muito perto da segunda vitória como visitante do Brasileirão. Em desvantagem, Mohamed optou por alterar a equipe antes do intervalo, tirando o zagueiro Alonso e colocando o atacante chileno Eduardo Vargas em campo. Na segunda etapa, o Galo foi com tudo ao ataque para tentar a reação e contou com boa participação de Vargas. Aos 75 minutos, o atacante chileno cruzou e Rubens apareceu livre para marcar de cabeça, diminuindo a vantagem do Leão, incendiando o Mineirão. O primeiro gol do jovem como profissional. Não demorou muito para o empate acontecer. Guga mandou para a área, Igor Rabelo ajeitou para o meio e Hever cabeceou no cantinho, vencendo o goleiro Marcelo Boeck. Primeiro gol do capitão de 37 anos na temporada. No último lance da partida, Arana cobrou falta, Vargas cabeceou e Jussa, que havia acabado de entrar, desviou para o próprio gol. Delírio no Mineirão para uma vitória épica do atual campeão brasileiro. Fora por lesão, o atacante Hulk assistiu ao jogo nas tribunas do Mineirão e comemorou muito a vitória do Galo. O resultado levou o Atlético Mineiro aos 24 pontos, deixando a equipe próxima ao G4. O Fortaleza levou a terceira virada e segue em situação delicada, com apenas 10 pontos no Brasileirão. Num duelo equilibrado pelo Brasileirão, com 18 vitórias para cada lado e 18 empates, Botafogo e Fluminense fizeram o clássico carioca na tarde de domingo, no estádio Newton Santos. Sem o técnico Luiz Castro cumprindo suspensão, Vitor Severino comandou a equipe alvinegra e escalou novamente um time com 3 zagueiros. Matheus Nascimento foi titular no ataque. Já Fernando Diniz escalou o Fluminense com Caio Paulista de lateral esquerdo. O jovem Luiz Henrique foi titular em seu último jogo pelo clube. O atacante vai atuar no Betis da Espanha. Embalado pela torcida, o Botafogo foi para cima com Matheus Nascimento, que arrancou no campo de ataque, mas chutou para fora. Na sequência, Luiz Henrique fez bom pivô e Cano bateu, mas Gatito defendeu. Pressão do Flu na segunda etapa e Cano isolou boa oportunidade criada por Arias. Mas o Fluminense fez jus aos mais de 70% de posse de bola. Jogada pela esquerda, Caio Paulista encontrou o Manuel, que ganhou dividida, deixou Carlos e Gatito no chão e fez um bonito gol. Na base do tudo ou nada, o Botafogo foi para cima e quase empatou com o Vinícius Lopes, mas Manuel fez o corte e afastou. Fim de jogo e vitória tricolor no Clássico Carioca. A equipe de Fernando Diniz foi aos 21 pontos e encara o Corinthians na próxima rodada. O Fogão fica com 18 e enfrenta o Red Bull Bragantino.
Graças aos resultados dos jogos de sábado, o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Avaí na ressacada com chance de abrir 5 pontos na liderança. Eduardo Barroca repetiu a escalação da última rodada, confiando no artilheiro Bissoli, que já havia marcado 6 gols no Brasileirão. Pensando no duelo pela Libertadores, Abel Ferreira poupou vários titulares e escalou o trio de ataque com Wesley, Breno Lopes e Navarro. Os visitantes criaram a primeira boa chance. Aos 5 minutos, Gustavo Scarpa cruzou da direita e Rafael Navarro subiu para cabecear. Vladimir foi no cantinho para fazer a defesa. No último lance do primeiro tempo, Kevin recebeu pela direita e tentou achar Ranieri dentro da área. Gustavo Gomes chegou atrasado e derrubou o meia do Avaí. Pênalti. Bissoli cobrou com categoria e abriu o placar na ressacada. O 7º gol do atacante no Brasileirão. O Palmeiras voltou decidido a buscar o empate para o segundo tempo. Logo aos 47 minutos, Jorge cruzou para a área. Gomes ajeitou para o meio e Zé Rafael finalizou. O zagueiro Bressan impediu que a bola chegasse ao gol com o braço. Pênalti. Gustavo Scarpa colocou a bola no cantinho e deixou tudo igual. 3º gol do camisa 14 no Brasileirão. Querendo a virada, Abel Ferreira colocou 2 de seus principais jogadores em campo, Rafael Veiga e Rony. O efeito foi imediato. Wesley recebeu pela direita, driblou 2 adversários e entrou na área. Ele tocou para o meio e Rony apareceu de carrinho para marcar. Comemoração acrobática do camisa 10, que precisou de apenas 7 minutos em campo para balançar as redes. Em desvantagem, foi a vez de Eduardo Barroca fazer uma substituição que mudaria o rumo da partida. O treinador colocou o talentoso meia Jean-Pierre em campo. 2 minutos depois, a estrela dele brilhou. O meia cobrou a falta e acertou o ângulo de Everton, que nem se mexeu. Golaço na ressacada, o primeiro de Jean-Pierre pelo Avaí. Fim de jogo e 2-2 na ressacada. O Palmeiras segue com 3 pontos de vantagem na liderança, assim como na última rodada. O Avaí chega a 18 pontos e segue tranquilo no meio da tabela. O Morumbi recebeu o duelo entre São Paulo e Juventude, com as duas equipes procurando voltar a vencer no campeonato. Jogando em seus domínios após a derrota no último clássico contra o Palmeiras, o tricolor paulista enfrentou um desesperado Juventude, afundado na zona da degola. Com o elenco cada vez mais curto por conta de várias lesões, Rogério Ceni apostou em um trio de ataque com Rigoni, Éder e Luciano, com Caleri começando no banco. Estreando como técnico do Juventude, Humberto Louser escalou sua equipe em um 4-3-3, com a volta do volante Yuri, suspenso na última rodada. E o tricolor, jogando no Morumbi, começou atacando. Em bola recuperada no campo defensivo, Luciano recebeu em condições de progredir com a bola, mas na hora de finalizar, ela saiu fraca nas mãos do César. Rogério Ceni no banco queria o passe em conversa com seus auxiliares. Pressionando em casa e procurando marcar o gol, Ceni voltou para o segundo tempo com Caleri no lugar de Éder. Mais chance do São Paulo na segunda etapa. Igor Gomes recebeu o cruzamento e de primeira acionou Luciano. O atacante consegue espaço para o chute, que sai nas mãos de César. Lamento e muita revolta de Luciano com as chances perdidas. Dessa vez, de bola parada, o São Paulo continuou pressionando. Rigoni levantou na área, Caleri cabeceou e a bola sobrou para Miranda, cara a cara com César. Ele mandou de bico para fora. Muitos lamentos no lance, chance inacreditável perdida pelo tricolor. Nos minutos finais do jogo, com o São Paulo pressionando o tempo todo, em bola parada com Igor Vinícius, Igor Gomes cabeceou na primeira trave e Caleri desperdiçou a chance final. Era a chance de sair com a vitória. Fim de jogo, decepção por parte do São Paulo, que pressionou o jogo todo e no final saiu com empate sem gols contra o Juventude. O tricolor paulista chegou aos 19 pontos, com 3 jogos sem vitória. A equipe do Juve deixou a última colocação para o Fortaleza e estaciona com 11 pontos. 5 jogos sem saber o que é vencer no Brasileirão.
Na Arena Castelão, o Ceará, que perdeu neste mesmo estádio no meio de semana para o Fortaleza na Copa do Brasil, recebe o Atlético Goianiense, que só tem uma vitória fora de casa no Brasileirão. O treinador Marquinhos Santos segue sem o craque Mendonça e optou por começar com o Peixoto no lugar de Kleber no ataque. Já o técnico visitante Jorginho não pôde contar com o suspenso pelo terceiro amarelo Baralhas. Edson Fernando foi escalado em seu lugar. A primeira boa chance foi do Vozão. Lima parou no ar e cabeceou, mas o goleiro Ronaldo se esticou todo e fez uma boa defesa para a felicidade do Dragão. Os visitantes responderam, mas estava impedido. O camisa 10 Jorginho estava livre e marcou, mas estava claramente em posição de impedimento. O que seria o seu terceiro gol no campeonato foi anulado. Só que desta vez o terceiro gol valeu. Rainer mandou um belo cruzamento que Jorginho aproveitou graças ao escorregão de Nino Paraíba. É a lei do ex na Arena Castelão. Depois de um primeiro tempo ruim, o Ceará respondeu rápido e empatou no começo do segundo tempo. Após corte errado da defesa, a bola sobrou para Eric, que chutou. E com 2 desvios a bola cruzou a linha. É o primeiro gol do Ceará com o Marquinhos Santos no comando. Era a chance da virada do Ceará, mas no caminho tinha o Ronaldo. A bola sobrou para o Lima, depois do goleiro espalmar. E na finalização do meia, o camisa 1 fez uma belíssima defesa salvando o Dragão. Se o impedimento não existisse, Jorginho teria um hat-trick. O meia bateu de primeira após receber um cruzamento rasteiro de Wellington Rato. Mas como a imagem mostra, o jogador estava bem impedido. Quase no final do jogo, o Ceará saiu com os 3 pontos. Zé Roberto chutou de longe e Ronaldo espalmou. Kleber pegou o rebote e tocou para o Vina, que não soube aproveitar a chance e foi desarmado. Fim de um jogo morno e 1 ponto para cada lado. O Ceará segue sem vencer no comando de Marquinhos Santos, que fica em 15º na tabela, enquanto o Atlético Goianiense chega ao 5º empate do Brasileirão, ficando na 13ª posição. Pela primeira vez na história, Goiás e Cuiabá se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. O duelo foi no estádio da Serrinha, em Goiânia. Os donos da casa foram escalados por Jair Ventura no 3-5-2. Já o Dourado não teve Antônio Oliveira na área técnica. O português estava suspenso, por isso Bruno Lazzaroni comandou a equipe. Logo no início do jogo, o primeiro susto para o Cuiabá. Vinícius cruzou para Diego, que cabeceou para o meio da área, mas Alain Pereur afastou o perigo. Rápida resposta do Dourado. André Luiz cruzou e Ian Souto quase marcou contra. A bola acertou o travessão. Depois foi a vez de Rafael Gava acertar o travessão. De fora da área, o camisa 8 quase abriu o placar. Perto do fim do jogo, o gol esmeraldino. Diego cruzou e Pedro Raul de primeira fez um lindo gol. O 7º gol do atacante no Brasileirão, artilheiro da equipe. E quase saiu segundo. Dadá Belmonte recebeu dentro da área e levou perigo para o gol de Walter. Fim de uma vitória importante para o Goiás no duelo direto pela fuga do rebaixamento. O time esmeraldino vai aos 17 pontos. Já o Cuiabá fica com 13, ainda no Z4. Golaço de falta, o meia Jean-Pierre do Avaí cobrou a bola, ainda tocou na trave e entrou. Belo gol abrindo o nosso top 3. Belo gol de fora da área no Mineirão. Romarinho recebeu de Capixaba e arriscou de fora da área. O camisa 11 acertou no canto direito de Everson. Que golaço no Mineirão. Que golaço do volante do Furacão, mais um de fora da área. Em contra-ataque, Hugo Moura carregou a bola por dentro e mandou uma bomba de fora da área. A bola estufou a rede com o 4º gol do Atlético Paranaense na bela vitória sobre o Red Bull Bragantino. Defesaça na rodada 14 do Brasileirão.
Depois que o William recuperou a bola no meio, ele acionou o contra-ataque corintiano. Adson driblou, o próprio William rolou para Rony, que chutou de primeira e exigiu grande defesa de John. Que defesa do goleiro santista! Sem dúvida, a defesa dessa rodada. Eu sou Paulo Henrique Ganso e dei o drible mais bonito da rodada. Confere aí. O atacante Pedro Henrique do Internacional teve um fim de semana para ficar marcado em sua passagem pelo Colorado. Tendo a chance de finalmente começar uma partida entre os titulares, o atacante, que é muito querido pelo torcedor, fez uma partidaça e ainda aplicou esse belíssimo drible em Igor Paixão do Coritiba. Por esse belo chapéu, Pedro Henrique é o dono do nosso drible da rodada 14. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 14. Goleiro, Santos, Flamengo. Lateral direito, Orejuela, Atlético Paranaense. Zagueiro, Hever, Atlético Mineiro. Zagueiro, Manuel, Fluminense. Lateral esquerdo, Caio Paulista, Fluminense. Meio campo, Hugo Moura, Atlético Paranaense. Meio campo, Arrascaeta, Flamengo. Meio campo, Jean-Pierre, Avaí. Ponta direita, Vargas, Atlético Mineiro. Ponta esquerda, Romarinho, Fortaleza. Centroavante, Pedro Henrique, Internacional. Técnico, Luiz Felipe Scolari, Atlético Paranaense. O nosso craque da rodada fez grande partida. Titular finalmente, com apoio da torcida, o atacante criou jogada para Alemão marcar, mas a jogada parou na defesa de Rafael William. Inspirado, Pedro Henrique seguiu levando a melhor sobre o sistema defensivo do Coritiba. Passou por 4 marcadores e deu assistência para Tyson, que dessa vez não desperdiçou e abriu o placar. Grande partida de Pedro Henrique, nosso craque da rodada 14. Tabela após a 14ª rodada do Brasileirão. A classificação é essa. A rodada 15 do Brasileirão Açaí começa com um grande clássico nacional entre Fluminense e Corinthians no Maracanã. No mesmo horário, entram em campo Juventude e Atlético Mineiro. Um pouco mais tarde, o Santos mede forças com o Flamengo em outro duelo de gigantes. Ceará Internacional e Palmeiras e Atlético Paranaense completam os jogos de sábado. A emoção no domingo começa logo cedo com Avaí e Cuiabá. Mais tarde se enfrentam Atlético Goianiense e São Paulo, América Mineiro e Goiás e Coritiba e Fortaleza. A rodada acaba na segunda-feira com a partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 14. Nos vemos na próxima rodada.